Ei, gente! Bem-vindos a mais uma aula de matemática. Aqui é a professora Gabi. Nós estamos aqui na aula 18 já, olha, já se passaram muitas aulas. E nós vamos continuar falando de funções, só que de um jeito um pouco diferente, mas a gente vai continuar no assunto de funções. E não é só nessa aula, a gente vai continuar no assunto de funções. Ainda vão ter muitas aulas de funções, porque tem muitos tipos de funções. Mas então é muito importante, se vocês não tiverem visto ou não tiverem estudado, né, os assuntos de função de primeiro grau e função de segundo grau, é muito importante voltar nessas aulas, vai ser muito necessário para poder entender o conceito dessas aulas. Eu vou relembrar um pouquinho, mas é bom vocês já terem entendido, assim, já terem uma noção, ok? Não se esqueçam de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, seguir a gente no nosso Instagram também, etc. Bem importante. E qualquer coisa vocês podem colocar ou nos comentários dos vídeos ou vocês podem mandar pro meu e-mail também. Qualquer coisa, sei lá, dúvida, sugestão, etc. Ok? Então, de onde é que veio o nome características de funções? Mas nós já não vimos características de funções? Já. E a gente vai ver mais características de funções? Sim. Por quê? Porque o nome perfeito desse vídeo seria falando de novo de funções de primeiro e segundo grau, mas de um jeito mais aprofundado do que da última vez. Por motivos óbvios, esse não é o nome do vídeo, não preciso nem explicar o porquê. Mas o que a gente vai fazer é basicamente isso. Quando a gente vê função de primeiro e segundo grau, é muito importante lembrar que quando a gente vê a função de primeiro grau, ela é a primeira função que a gente vê, né? Acho que na maioria, se não todos os casos, nunca vi ninguém passando outra função antes da função de primeiro grau. Então, a gente está pegando ali o conceito de função. Aí a gente pega a função de primeiro grau, a gente pega de segundo grau, que é mais complicado, porque tem aquele negócio de Bhaskara, tem os gráficos. Então, assim, colocar muito conceito naquela hora não era a melhor ideia. Então, é por isso que a gente está fazendo essa aula. A gente vai continuar falando das funções ali de primeiro e segundo grau, com conceitos diferentes que podem não ser, tipo assim, necessários para poder fazer as questões do Enem diretamente. Porque eu já expliquei, né? O Enem em matemática, geralmente, ele não pergunta os conceitos diretamente, ele é mais tipo probleminhas e tudo mais. Mas quando a gente for estudar outros tipos de funções, ou se vocês estudarem outros materiais, materiais escritos, outras videoaulas, talvez vocês vejam esses termos, né? Ouçam esses termos, e é importante vocês saberem o que esses termos são. Então é daí que veio a aula 18, características de funções. Então, vamos lá. O que a gente já viu sobre funções? Nós já vimos bastante coisa sobre as funções. A gente viu o que é uma função, crescimento e decrescimento de uma função, coeficientes da função, que é ali o a, b e o c, que são as características da função, raízes da função e a concavidade, no caso da função de segundo grau, que não é suficiente falar se ela só está crescendo ou decrescendo. Então, vamos relembrar um pouquinho sobre a função de primeiro grau e a função de segundo grau. A função de primeiro grau, ela tem essa carinha aí. Não necessariamente ser uma retinha subindo, mas ser de uma reta. Essa reta ela pode estar subindo, ela pode estar descendo, ela pode estar subindo mais rápido, ela pode estar descendo mais rápido, mas ela é essa retinha aí. Então, deixa eu ligar meu apontador. Então, ela tem esse formato aqui que a gente resume ela, que é f de x é igual a x mais b. Esse a e b, elas são as características da função, né? O a é o coeficiente angular, o b é o linear, e o x vai ficar ali variando. Então, você tem ali a cara da sua função, que é o a e o b, e o x você vai ter vários valores de x, para cada valor de x você vai ter um y. Então, olha aqui, x igual a 1, y igual a 4, x é igual a 0, y igual a 3. E por aí vai. Essa função aqui, não lembro mais qual que é a função específica que eu plotei, mas daria para deduzir, mas a gente não precisa fazer isso agora, a gente já fez isso na outra aula. Então, essa função, ela vai para quão maior é o x, maior é o y também. Então, ela é uma função crescente. O que quer dizer? O que a gente sabe dessa função a partir disso? Que o a dela é maior do que zero, porque ela está crescendo. Se o a fosse menor do que zero, ela estaria decrescendo. Então, seria uma reta descendo aqui. Ok? Ok. E a função de segundo grau, que já tem mais essa cara, que vocês verem, não é mais uma coisa reta, é uma coisa curva, né? O formato dela é
ax² mais bx mais c, o a não pode ser zero em nenhum dos dois casos, porque olha só, aqui se o a for igual a zero vai sobrar só o b, não vai ser mais uma função de primeiro grau, e aqui se o a for igual a zero vai sobrar só bx mais c, vai voltar a ser uma função de primeiro grau. Então, em nenhum dos dois casos o a pode ser igual a zero, ok? E além do crescimento e decrescimento, você vê, ela cresce até aqui, ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, aqui ela para de crescer e aqui ela começa a decrescer de novo. Além disso, a gente tem que saber o seguinte, como que é a concavidade dessa função. Concavidade para cima seria como se estivesse sorrindo, tipo assim, nossa, é como se ela estivesse crescendo para cima. Nossa, essa expressão foi muito ruim. Mas olha só, ela tá expandindo aqui, sabe? Aqui para baixo, no caso, né? Quanto menor aqui o... Não, acho que desse jeito não ficou bom de explicar. Mas, ok, é intuitivo, né? A concavidade aqui é para baixo. Olha, ela tá crescendo aqui para cá, para baixo. Gente, esse negócio de crescer para baixo, esse negócio de crescer para cima... Eu imagino professora de português tendo um infarto me ouvindo falar, porque realmente não é certo. Mas então, quando A é maior do que zero, a concavidade ela é para cima, e quando A é menor do que zero, a concavidade é para baixo. Nesse caso, a concavidade é para baixo. Ok? Então, o que a gente vai ver? A gente vai ver conceito de funções pares e funções ímpares. Uma função é par se para um f de x, se ele for igual ao f de menos x. Então, olha só, olha aqui para essa função. Olha o f de 1, f de 1 é igual a 1, f de menos 1 também é igual a 1. Ó, f de 2 é igual a 4. F de menos 2 também é igual a 4. É como se ela tivesse só espelhada. Entendeu? Então, olha aqui, esse exemplo aqui, ele é x². E nesse caso, realmente, f de 2 é igual a f de menos 2, que é igual a 4. Vocês poderiam testar isso para outros números, por exemplo, f de 3 de menos 3, f de 4 de menos 4, de 5 de menos 5, e por aí vai. Ela é uma função par. E é assim que a gente vê se a função é par. Não é só por causa da potência par. Né? A potência par, ela tem ali uma influência nisso. Mas, por exemplo, pode ser que tenha uma potência par e poderia ser, por exemplo, x² mais x mais tanto. E aí você já não tem mais a garantia de que a função vai ser par. Então, essa aqui que é a regra. Ok? Ok. Assim como tem as funções pares, tem as funções ímpares, que ela é exatamente o contrário. Uma função ela é chamada de ímpar se um f de x for igual ao menos f de menos x. Então, olha só, nesse caso, essa função aqui é 2x. Então, você tem o f de 2 é igual ao menos f de menos 2. Então, o que quer dizer? Que o f de 2 é 4, o de menos 2 é menos 4. Ou, por exemplo, o f de 4 é 8, o de menos 4 é menos 8. Elas vão ser, iguais em módulo, mas aí com sinal trocado. Nesse caso. Ok? Aí, isso é uma função ímpar. Ok. E tem uma coisa que é muito comum de se fazer, tem muito exercício sobre isso, que é o estudo de sinal. O que é o estudo de sinal? É porque a gente vê, por exemplo, vocês veem que aqui, nesse caso dessa função, em um lado, em uma parte da função, né, em alguns momentos, os y vão ser sempre maiores do que zero, maior do que zero, são positivos. Então, tipo assim, a partir do x igual a zero, todos os y aqui são positivos. E aqui para o x menor do que zero, os y também são menores do que zero. Então, quando a gente fala estudo de sinal, é ver quando que a função tem y igual a zero, y menor do que zero, y igual a zero, y maior do que zero. Ok? Lembrando que quando y é igual a zero, a gente tem a raiz da função. Então, olha aqui, a raiz da função seria aqui, o zero. Nesse caso também, né? Acho que isso. Nesse caso aqui, as raízes das funções seriam esses dois pontos aqui. Não dá para poder ver aqui direito, a gente teria que calcular, né? Saber a função, para poder aplicar a Bhaskara e tudo mais. Mas é isso aí que a gente vê. Isso é muito útil, isso acontece muitas vezes. Então, vocês vão ver muitos exercícios, às vezes, não necessariamente
de questões do Enem, mas às vezes de outros vestibulares ou algum meio de fazer uma questão do Enem, né? Pode ser também, que a pessoa fala, vamos fazer o estudo de sinais. O estudo de sinais é isso, é ver quando que a função é maior do que zero, menor do que zero, igual a zero. Nesse caso aqui, eu peguei a função seno, só para poder mostrar para vocês que, olha aqui ela tá acima, né, de zero, e aqui ela tá abaixo, e aqui de novo ela tá acima, e aqui ela tá abaixo, e por aí vai. Então, às vezes, a gente pega um intervalo específico de uma função, que é o intervalo que interessa a gente, e a gente quer saber quando que ela é maior do que zero, quando ela é menor do que zero, quando ela é igual a zero. Isso é importante para N coisas. Então, é isso que é um estudo de sinal. Quando a gente fala que vai fazer um estudo de sinal, é isso que a gente vai fazer. E dá para poder fazer isso para basicamente todas as funções. Né? Vamos ter algumas funções que não vai fazer muito sentido a gente fazer isso. Mais pra frente a gente vai entender o porquê. Não é nada muito mirabolante, não. Não faz sentido porque às vezes elas costumam ser, sei lá, só positivas, só negativas, ou, sei lá, não cabe muito aos problemas que envolvem ela. Mas de maneira geral a gente pode fazer isso com todas. Ok? Primeiro grau, segundo grau também. Então, olha só, a gente vai fazer mais uma questão. Eu gostei muito de fazer questão de gráfico acho que foi no último vídeo, porque é um jeito que é muito comum de cair função, né? Em matemática e em física também. Então, tipo assim, te dá uma função ou alguma equação, te dá ali, tipo assim, uma característica, uma função, às vezes pode ser de velocidade, de posição, e aí você associar isso com um gráfico, você montar um gráfico com isso. Então, é isso que a gente vai fazer nessa questão. Uma empresa de telefonia fixa oferece 2 planos aos seus clientes. No plano K, o cliente paga R$ 29,90 por 200 minutos mensais e 20 centavos por cada minuto excedente. No plano Z, ele paga R$ 49,90 por 300 minutos mensais e 10 centavos a mais por cada minuto excedente. 10 centavos por cada minuto excedente, por que eu coloquei o a mais ali mesmo que não está escrito? É porque, olha só, nessas, vocês têm que saber interpretar que, por exemplo, é a mesma coisa que associar com os casos de telefonia normal, né, com os planos de telefonia. Você paga um valor fixo que te atende até uma certa quantidade de minutos. Você passando disso, você não quer dizer que a partir daí você só vai pagar, por exemplo, 10 centavos por minuto excedente. Você tem que considerar também o que você pagou inicialmente. Porque já surgiram algumas dúvidas assim. Eu já tive alunos que pensaram que o valor ele voltava, né? Porque às vezes não fica muito claro. Isso tem que ficar claro para vocês, né? Quando vocês veem um problema assim, vocês têm que ver se faz sentido ali financeiramente, né? Entre aspas, se faria sentido no mundo real. O gráfico que representa o valor pago em reais nos 2 planos em função dos minutos utilizados então, a gente vai ver o que falou. O que falou sobre o plano K? R$ 29,90 até 200 minutos e 20 centavos por cada minuto excedente. O plano Z, R$ 49,90 por 300 minutos mensais e 10 centavos por cada minuto excedente. Então, o que a gente sabe ali de cara? Que nenhuma dessas duas funções vai começar no zero, que elas vão continuar fixas por um tempo, só que a K vai continuar fixa até 200 minutos e a Z vai continuar fixa até 300 minutos e que a K vai subir com 20 centavos a cada ligação e a Z vai subir com 10 centavos por cada ligação, não, por cada minuto excedente. Então, olha só, a Z começa mais cara, mas duas coisas. Primeiro, ela vai até uma quantidade maior de minutos, a K vai até 200, ela vai até 300 e depois ela sobe mais devagar do que a K. A K ela sobe a 20 centavos por ligação, a Z sobe a metade desse preço, 10 centavos por ligação. Então quer dizer que para algumas pessoas, de acordo com o gasto seu em minutos, para algumas pessoas vai compensar K, para algumas pessoas vai compensar Z. Isso é o que a gente tem que bater o olho no problema e ver, sabe? Essas coisas elas ficam implícitas. A gente tem que saber fazer essa análise, ok? Então, vamos ver. Olha só. K, 29,90 até 200 minutos. Vamos começar aqui nesse gráfico. Olha, aqui, esse aqui é o gráfico da Z, tá apontado aqui. Começa em 49,90, ok. Vai até 300 minutos, ok. E depois começa a subir aqui,
mas não vamos olhar se sobe a cada 10 centavos por agora. Vamos ver o da K. Da K já não começa em R$ 29,90, então a gente já pula. Por que a gente não viu isso aqui agora, a cada 10 centavos? Porque tem outros pontos que são mais são mais fáceis de ver visualmente. Então a gente olha sempre para esses primeiros para poder conseguir eliminar a questão, ok? Essa é a questão, não, a alternativa. Essa alternativa a gente já eliminaria aí. Letra B. Vamos ver. Z começou aqui em R$ 49,90, foi subindo. E K. Não, mas olha aqui. Ela era R$ 49,90 até 300 minutos. Não 200 minutos, olha só. Estão vendo? Aqui era para esse R$ 49,90 vir até aqui em 300 minutos. Aqui ele veio só até 200, então tá errado. Vamos ver aqui. Vamos analisar primeiro a Z. Começa em R$ 49,90, vai até 300, beleza. Começa a subir aqui, ok. A K começa em R$ 29,90, vai até 200 e começa a crescer. Vocês precisam calcular de cara, né, se esse está crescendo a 20 centavos por minuto e se esse está crescendo a 10 centavos por minuto? Não. Por quê? Porque a gente sabe que quando elas começarem a subir, não vai acontecer isso, das duas retas ficarem juntas. Elas não vão ter a mesma curvatura, porque eu já falei que a K sobe mais rápido do que a Z. E talvez nem dê, eu tô falando em calcular aqui, mas talvez nem dê para poder calcular facilmente, né, o coeficiente angular, porque esse quadro, não tem aquela malha quadriculada atrás. Então talvez o objetivo de quem fez a questão fosse fazer exatamente isso, né, com que não fosse fácil você calcular e você tivesse que perceber que uma vai crescer mais rápido que a outra, então que isso aqui está errado, ok? Vamos de novo aqui. Ó, Z, 49,90, vai até 300 minutos, começa a crescer. E a K, começa em 29,90, vai até 200 minutos e começa a crescer. A Z crescendo mais devagar, com a curvatura aqui menor do que a K. Essa aqui é a nossa resposta. Olha aqui, começaram no lugar certo, foram até o ponto certo, né? A K até 200 minutos, a Z a cada 200 minutos e a Z vai subir mais devagar. Esse que era o pulo dessa questão. Saber quem vai crescer mais devagar e quem vai crescer mais rápido. Ok? Sobrou mais um aqui, só que nesse caso as duas iam até 300 minutos de ligação. Né? Isso não é verdade, acaba até 200 minutos. Então, é por isso que essa tá errada. Nossa. Então, é isso. Aquele slide estava totalmente errado. Não sei porque aquele slide estava lá. Mas então é isso. E a gente vai encerrar o assunto de funções por algum tempo, talvez depois de função de primeiro e segundo grau, né? Agora a gente vai ver mais quando a gente for aplicar nas questões do Enem, e agora a gente vai começar a entrar em outros assuntos, questões mais complicadas e tudo mais. Então, estou ficando por aqui e até a próxima aula.